Tá estranhando essa música na abertura de um vídeo aqui nesse canal? Bom, essa vai ser só a primeira das coisas surpreendentes que você vai encontrar nesse vídeo. Por exemplo, você sabia que nos Estados Unidos também existia trabalho de boia fria? Aquele trabalho, assim, extremamente incerto, meio análogo à escravidão, em que trabalhadores eram pagos por dia, salários muito abaixo do que deveriam, em condições péssimas de trabalho, e muitas vezes eram obrigados a gastar em vales, em crédito, dentro do armazém das próprias fazendas, que cobravam muito mais caro, o que fazia com que a maioria dos trabalhadores trabalhasse 12 horas por dia só para não morrer de fome? Pois é, isso não existe só no Brasil, existia também nos Estados Unidos. Eu não sabia disso, fiquei muito surpreendida. Assim como eu também não sabia que um dos maiores clássicos da literatura norte-americana, um livro que rendeu um Pulitzer Prize e rendeu também um prêmio Nobel de Literatura para o seu autor, que no caso é John Steinbeck. Eu não sabia que esse livro tão importante, que já vendeu milhões de cópias, era um claro manifesto socialista. Eu não sabia que já existiu tanta penetração para discurso socialista em pleno Estados Unidos. Mas existiu sim. O que não significa que esse livro também não tenha sofrido críticas. Não foram poucas as tentativas de banir essa obra, de varrê-la do mapa e de processá-la por defender valores anti-americanos. Agora, o que mais me chamou a atenção nesse livro acusado de ser marxista e que trata de questões tão materialistas como a exploração de trabalhadores rurais, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a sinopse. O que me chamou a atenção foram os paralelos magníficos que essa obra faz com discursos bíblicos e com a mentalidade religiosa norte-americana. As Vinhas da Ira é uma expressão que pode ser encontrada na Bíblia, mais especificamente no livro do Apocalipse. É o último livro do Novo Testamento. É um livro que trata uma revelação feita, se eu não me engano, pelo próprio Jesus Cristo a São João, explicando como seria o fim dos tempos, o julgamento de todos. E no capítulo 14, no meio, as descrições de tudo que São João viu nessas revelações, ele diz o seguinte, o capítulo 14, versículo 18, que um anjo, aquele que tem o poder sobre o fogo, saiu do altar e bradou em voz alta para um outro anjo que tinha uma foice afiada, e disse assim: lança a foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas. E aí no versículo seguinte, o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou a vinha da terra e atirou os cachos no grande lagar da ira de Deus. E esses dois versículos, uma possibilidade de interpretá-los, é, na verdade, uma metáfora bem assustadora. Almas humanas, os seres humanos, são comparados com cachos de uvas. E nesse dia do julgamento, nesse momento de resolução final, né, da justiça na terra, um anjo usará uma foice metafórica, vindimará as almas, os cachos de uva. Imagine uma foice que é um objeto, né, recurvado, vai puxar as uvas e essas uvas serão atiradas no grande lagar da ira de Deus. Lagar, para quem não sabe, é esse objeto, esse lugar, né, esse instrumento onde uvas e frutas são prensadas para sair o suco, né, para fazer o vinho e tudo mais. Agora imagina, uvas são as almas. O grande lagar da ira de Deus vai espremer as almas e dela sairá um suco vermelho. É óbvio que é uma metáfora do sangue. Enfim, vai ser uma carnificina. A ira de Deus vai se impor sobre essas almas ímpias e que serão esmagadas tal qual uvas. Mas antes de chegar aqui na capa, no título desse livro, esses versículos fizeram uma outra parada. Eles deixaram uma outra marca na cultura popular norte-americana, nessa música que eu tenho certeza que você já escutou. Agora eu quero que vocês escutem este mesmo hino, este mesmo louvor, cantado na versão original, tal qual ele foi escrito
em 1861 nos Estados Unidos. Essa apresentação foi executada em 4 de julho de 2015 na Academia Militar dos Estados Unidos. Tudo isso é muito simbólico. 4 de julho é o dia da independência norte-americana. É uma data muito importante. É o feriado nacional e cívico mais importante dos Estados Unidos. E o fato de ela ter sido executada assim, com esse tom militar, e muito mais militar do que religioso, por sinal, faz todo sentido, porque é aí que você vai cair para trás. Esse hino que a gente conhece tão bem aqui no Brasil, glória, glória, aleluia, dependendo da versão, né, se for católica ou se for evangélica, a letra vai variar, mas a gente entende como uma música de igreja, uma música até que alegre. Essa música, ela é marcante, ela é muito patriótica e ela tem tudo a ver com a Guerra Civil Norte-Americana. Ela foi adotada como uma espécie de marselhesa pelo Exército da União, que eram os estados do Norte, enquanto eles combatiam o Exército dos Confederados dos Estados do Sul. Para quem não sabe, a Guerra Civil Americana, que aconteceu na década de 1860, opôs os Estados do Norte com os Estados do Sul, que disputavam uma série de questões, mas principalmente a questão da escravidão. Os do Norte queriam abolir a escravidão e os do Sul queriam mantê-la. Foi no contexto da Guerra Civil que essa música foi composta, não com o título Glória, Glória, Aleluia, como a gente conhece, mas com o título O Hino da Batalha da República. E a autora foi uma mulher, uma abolicionista chamada Julia Ward Howe. Portanto, originalmente, essa música que a gente conhece a vida inteira era algo que motivava os soldados do Norte que se sentiam imbuídos da vontade do Senhor para combater a escravidão a esmagar os seus inimigos, pisoteá-los como uvas, fazendo com que os seus sucos encharcassem a terra, do mesmo jeito que acreditava-se aconteceria no dia do juízo final com as almas dos pecadores. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. É legal ter esse contexto em mente, né? Porque para nós, as vinhas da ira não faz muito sentido, não é uma expressão que vem ali na nossa memória, o significado assim instantaneamente aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, como todo mundo conhece essa canção, todo mundo identificou a referência, todo mundo percebeu quando John Steinbeck colocou isso aqui no título, que ele estava querendo provocar o americanismo das pessoas, ele estava querendo colocar dedos em feridas patrióticas do seu país, tentando mostrar grandes crimes cometidos por pecadores dentro do próprio país e que podiam não estar sendo punidas agora, mas que algum dia certamente seriam, se não pela ira divina, pela ira dos trabalhadores explorados. John Steinbeck nasceu em 1902 em Salinas, na Califórnia. Ele recebeu uma educação religiosa cristã, mas ao longo da sua vida foi se afastando um pouco da religião, foi trabalhar como escritor, como jornalista, se dizia agnóstico, mas conhecia muito bem o caldo cultural do cristianismo norte-americano e ele sabia a que argumentos e a que imagens literárias ele devia recorrer para atingir profundamente os corações e mentes dos leitores do seu tempo. E através do uso dessas imagens religiosas, ele conseguiu comover uma multidão de leitores e denunciar grandes crimes que estavam acontecendo naquele momento, que estavam sendo ignorados. O uso dessas imagens religiosas foi uma estratégia muito inteligente, muito eficaz. Talvez tenha sido isso que tenha conseguido furar a barreira de desconfiança de todo e qualquer discurso de cunho mais social, coletivista e que chamava atenção para os efeitos nefastos do capitalismo selvagem. Agora,
agora. Eu falei bastante, mas não disse nada sobre a sinopse do livro. Mas é que era necessária toda essa contextualização mesmo. As Vinhas da Ira foram publicadas em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, depois de uma série de trabalhos jornalísticos que o John Steinbeck vinha fazendo ao longo da década de 30, verificando, fazendo reportagem sobre um fenômeno migratório que estava acontecendo nos Estados Unidos naquela década. A década de 1930 é também conhecida como a Grande Depressão Norte-Americana. Foi a década que sofreu as consequências da queda da Bolsa no ano de 1929 lá em Nova York, que gerou turbulências econômicas planetárias, sendo sentidas até mesmo aqui no Brasil. Entrou para a história uma série de fotografias feitas por uma fotojornalista chamada Dorothea Lange, que retratava a miséria dos Estados Unidos nesse período. Ela não foi sentida só nas grandes cidades, ela foi sentida também no interior. E para completar, nessa mesma década, foi uma coincidência triste e infeliz, mas não foi casual, aconteceu um fenômeno climático terrível que entrou para a história como The Dust Bowl, que é algo como a tigela de poeira. É uma tradução horrorosa para explicar uma série de redemoinhos e tempestades de areia que se espalharam por toda a região central dos Estados Unidos, estados como Oklahoma, Arkansas, Texas e muitos outros, e que devastaram as plantações. Essas tempestades coincidiram com um período de seca muito prolongada, que durou não 1 nem 2, mas 10 anos, e provocou assim uma devastação de pobreza e miséria em todos esses estados centrais. E foi por isso que naquela década se verificou um movimento de migração em massa, de pequenas famílias de agricultores que viviam nesses estados centrais, em terras que lhes pertenciam, ou pelo menos que eles viviam ali há muitas gerações, mas que de repente se tornaram inférteis, ou viram seus métodos de trabalho antigos, ali feitos com a mão, com instrumentos simples, usando a força de animais, sendo substituídos lentamente pela chegada dos tratores, que promoveram também a devastação de um monte de empregos no campo. Por causa disso, nessa década, milhões de famílias saíram e foram para estados mais ricos. É um movimento bem similar ao que aconteceu aqui no Brasil também a partir da década de 30. A migração de nordestinos para estados do Centro-Sul, por exemplo, foi um movimento semelhante. Só que nos Estados Unidos, esses retirantes saíam do centro e iam em direção à Califórnia, que é um estado do oeste americano conhecido por ser muito fértil, muito rico e cheio de plantações de frutas, pêssegos, maçãs, laranjas e olha só, uvas também. É na esperança de conseguir trabalho, ganhar dinheiro e quem sabe comprar uma terrinha, restabelecer uma fazendinha, que a família protagonista dessa narrativa faz a travessia do Oklahoma para o estado da Califórnia. Essa família se chama Joad. Ela tem muitos integrantes, com pai, mãe, avô, avó, muitos filhos, filhos adultos, filhos adolescentes e filhos crianças pequenas e mais alguns agregados. Depois de viverem durante algumas gerações no seu pedacinho de terra, que não era propriamente deles, né? Era aquele sistema de meeiros, a terra pertencia a outra pessoa, mas eles estavam ali como poceiros, dividindo o fruto da colheita. Enfim, depois desse sistema funcionar durante algum tempo, os Joad também foram expulsos de sua terra por causa da seca e por causa da substituição do trabalho manual pelo trabalho dos tratores. Eles colocaram tudo que eles tinham dentro de um caminhãozinho adaptado, venderam o que podiam vender e embarcaram rumo à Califórnia, cheio de sonhos e cheios de expectativas, afundando cada vez mais na miséria durante essa dura travessia por vários estados americanos, por vários quilômetros de deserto até chegarem à rica Califórnia. Uma travessia pelo meio do deserto em busca de uma terra rica, uma terra prometida, onde haveria fartura, onde haveria riquezas. Estão reconhecendo essa imagem de algum lugar? Sim, mais uma vez John Steinbeck, esse homem que dizia que não tinha religião, usa uma imagem bíblica, a imagem do êxodo, do povo dos judeus deixando o Egito, peregrinando pelo deserto durante muito tempo para tentar chegar na terra prometida, onde eles seriam livres, lá na Palestina, nós sabemos, né, onde foi fundado o Estado de Israel nos dias atuais. Ele se utiliza mais uma vez dessa imagem. Agora, a ironia é que nem a família Joad e nem os
refugiados econômicos, os retirantes da vida real, encontraram um paraíso. Mesmo que a Califórnia tivesse realmente muitas fazendas, muita necessidade de trabalhadores para fazer as colheitas, os salários eram de fome, eles não conseguiam fincar raízes em lugar nenhum, porque eles tinham que ficar se deslocando o tempo todo em busca de trabalho, que durava uma semana durante a colheita ali daquele cultivo, e depois já tinham que procurar outro lugar, e ainda por cima eles sofriam violentíssima repressão. Eles eram vistos pela população local da Califórnia, pelos ricos proprietários de terra, os poucos latifundiários, pelas grandes companhias e pela polícia, né, que trabalhava em prol dessas grandes companhias, como um barril de pólvora prestes a explodir. Uma horda de miseráveis, cheios de filhos pequenos, crianças famintas com as barriguinhas inchadas de vermes, que não tinham onde viver, que não tinham certeza sobre o dia de amanhã, que não tinham qualquer segurança e que só podiam contar com a solidariedade um dos outros. Fala se esses não são os ingredientes perfeitos para acontecer ali na Califórnia a mesma coisa que tinha acontecido 20 anos antes na Rússia. Sim, a Revolução Socialista. Os donos de fazenda tinham perfeita consciência de que exploravam os trabalhadores do campo e que pagavam a eles salários de fome. Tinham perfeita noção de que isso os deixava insatisfeitos e tinham perfeita noção de que isso podia motivá-los a se unir, se sindicalizar, formar grupos políticos, grupos de luta, talvez armada, tentar resolver as coisas na base da violência, como tinha acontecido lá na Rússia. E é por isso que a resposta desses latifundiários era aumentar ainda mais a repressão. John Steinbeck testemunhou as prisões arbitrárias, os espancamentos e inúmeros episódios de brutalidade policial contra esses trabalhadores. As Vinhas da Ira é um romance épico que conta a história de uma única família, mas nem de longe quer restringir o que aconteceu a uma única experiência particular. É por isso que ele vai intercalando os capítulos entre o particular e o coletivo, o particular e o coletivo. Nos capítulos particulares, ele conta a história dos personagens. Os Joad, que tem pai, que tem mãe, que tem avô, que tem avó, que tem o Tom Joad, que é um personagem maravilhoso, né, que acaba sendo o filho líder, né, da família. Depois vem capítulos em que ele faz comentários sociais com intenção mais universalizante. É um jeito muito original de contar uma história, né, intercalando o particular com o coletivo, e isso mostra perfeitamente qual era a intenção desse homem. Era usar a ficção e a linguagem bíblica, as belas imagens da Bíblia que nos arrepiam, que nos causam temor, para contar uma história de ficção que revelasse as injustiças que estavam acontecendo na vida real e que ele já vinha denunciando nas suas reportagens. E aí você me pergunta, funcionou? Bom, alguns diziam que a intenção do Steinbeck era conclamar o povo americano para fazer a revolução, que ele era um socialista, o pior que isso, que ele era um comunista, um vermelho que queria acabar com os Estados Unidos, não sei o que, não sei o que lá. O que ele sempre negou. Ele não conseguiu fazer isso, a história prova que os Estados Unidos nunca chegou nem perto de se tornar um país comunista. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, logo depois da publicação desse livro, e aí a história seguiu por um rumo completamente diferente. Mas ele teve sucesso em chamar a atenção das pessoas, em comover o público americano e denunciar uma injustiça que era invisível. Esse livro fez muito sucesso, vendeu 500 mil de exemplares logo no ano de lançamento. O Pulitzer foi dado no ano seguinte e logo saiu um filme muito icônico chamado As Vinhas da Ira, que foi também muito premiado. O assunto da exploração dos trabalhadores na Califórnia, a situação análoga à escravidão em que eles viviam, foi exposta, foi escancarada, virou assunto público, passou a ser discutido no Congresso americano e novas leis de proteção ao trabalhador foram aprovadas. Ou seja, se a intenção de John Steinbeck era, como de qualquer escritor idealista, mudar o mundo, ele não conseguiu mudar o mundo inteiro, mas ele conseguiu melhorá-lo bastante. Mas acontece que o tempo passou e a situação econômica dos Estados Unidos mudou radicalmente, então alguém podia achar que esse livro ficou desatualizado, que não tem mais nada a ver com os dias atuais. Acontece que não tem, não. Hoje em dia, a situação vulnerável vivida por esses
trabalhadores retirantes, eles recebiam o nome pejorativo de Okies, porque a maioria vinha do estado de Oklahoma. A situação desses Okies hoje é análoga à que existe entre imigrantes sem documentos, que fazem trabalhos vulneráveis, perigosos, sem garantia de nada e muitas vezes sem capacidade de negociação, o que faz com que eles tenham que aceitar salários de fome para continuar sobrevivendo. Então, a leitura das Vinhas da Ira ainda continua sendo muito necessária, mesmo nos dias atuais. Não foi um livro fácil de ler, eu falei para vocês que eu fiquei empacada aqui nas primeiras páginas, digamos, os primeiros 20% do livro durante algumas semanas, mas agora no carnaval eu me decidi, vamos ler esse livro de verdade, vamos ler a sério, e em apenas 2 dias eu devorei tudo que faltava. De repente a história começou a andar e começou a ficar impossível de largar. São personagens cativantes que vivem uma jornada comovente, que nunca deixam de nos surpreender pela sua força, pela fé que nunca é abalada, pela esperança que eles ainda continuam nutrindo mesmo quando tudo dá errado. E valeu a pena chegar até a última página. Esse livro é daqueles que tem o melhor no fim. A última cena, descrita no último parágrafo, é uma das mais impressionantes que eu já li em toda a minha vida. Eu fiquei me perguntando, e até agora não cheguei a uma conclusão, se é uma mensagem de desespero ou de esperança. Mas acontece que quando a gente tem essas dúvidas, provavelmente a resposta é as duas coisas ao mesmo tempo. E isso, é claro, não significa que você precisa concordar com tudo que o escritor diz. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você comprar usando os links que estão aqui embaixo, vocês ajudam o canal. Vocês também ajudam esse canal se tornando padrinhos ou madrinhas. É só conhecer a minha campanha no Padrim. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo, então. Até mais!